Fala, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui com a temporada de 2024. Esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando no ano de 2024. E a gente trouxe uma convidada muito especial, uma mulher foda, desculpa expressar o meu português, mas eu vou passar aqui o microfone pra minha sócia pra ela continuar aqui a abertura. Antes de apresentar a nossa convidada, só vou lembrar todo mundo de curtir, comentar, compartilhar, deixar nos comentários também quem mais vocês gostariam de ver aqui no podcast, também as dúvidas. Mas, antes de mais nada, Ingrid, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite. Muito feliz de ter você aqui, membro do FEAngels, membro da ABS Startups, várias coisas, não vou falar tudo, senão você acaba não se apresentando, né? Ingrid, conta pra gente quem é a Ingrid, como você começou sua carreira profissional brevemente e todos esses movimentos mais recentes que você teve. Legal, bom, de novo, super obrigada, um super prazer. Eu quase não gosto de falar, de conversar, de trocar ideia, então é realmente muito legal. Obrigada. Bom, eu também gosto de fazer apresentações não óbvias sobre mim. Eu sou hiperativa. E aí vocês vão entender muita coisa com isso. Diagnosticada, faço tratamento há muito tempo. E eu gosto de falar sobre isso porque isso traz um contexto muito interessante para tudo que a gente vai falar e conversar. Então, assim, eu funciono melhor fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas quem não é como eu, não façam isso em casa. E não precisam se sentir frustrados se não forem assim, porque, na verdade, é a maneira que eu encontrei de sobreviver. Mas para muita gente não funciona, outras coisas funcionam. Então, essa sou eu, é um pouco de mim. Eu sou mãe, sou profissional, sou filha, sou esposa. Hoje ainda estou no Linker como COO, fundadora, mas também estou como presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu sou muito ativa na comunidade de startups, de fintech de uma maneira geral. Estou também como líder da cúpula de startups e pequenas e médias empresas do G20. E estou no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Eu aconselho o presidente, gente, olha que loucura. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é um privilégio muito grande porque a gente consegue aprender e representar o setor, e eu acho que é muito importante a gente ter voz para levar realmente a tecnologia, inovação, startups para o mainstream, para que a gente consiga destravar a inovação no país com boas regulamentações, atualizando regulamentações já existentes. Então, é um pouco do que eu estou fazendo hoje em dia. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a ABS Startups, dá para a gente um pouquinho de contexto, né, sobre o que é a associação, qual que é o propósito dela e como que ela pode ajudar os empreendedores? Não, muito legal. Explicando um pouco também, né, essas minhas funções fora o Linker, todas elas são sem fins lucrativos. Então, eu não recebo salário, é totalmente voluntário, mas é por propósito mesmo. E pode até parecer um pouco clichê falar isso, mas eu sou empreendedora. Se eu não fizer alguma coisa para melhorar o meu ambiente, então é melhor desistir, né? Vai para um lugar que já está mais pavimentado. Então, eu comecei a me envolver com associações na própria BFintex, antes, inclusive, de empreender. E aí, fui convidada pelo Felipe Matos, que hoje é meu vice-presidente, para compor a chapa dele, que ia ser ele presidente e eu vice-presidente. Então, no comecinho de 2021, comecei a atuar como vice-presidente da associação. E aí, o ano passado, 2023, foi meu primeiro mandato como presidente da associação. E o propósito, basicamente, é fortalecer o ecossistema, prover educação, ajudar, por exemplo, também o setor público a entender o nosso mercado e pensar na inovação da regulação para que a gente tenha mais e mais projetos de sucesso. E, de uma maneira ou de outra, né, o que são as startups? Elas vêm para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja através da fintech, seja através da edtech, da HR tech. Então, de fato, trazer tecnologia para as soluções de problemas do dia a dia das pessoas, e a associação ela tem que atuar em várias frentes para facilitar cada vez mais a disseminação, não só do conceito, mas também das startups de uma maneira geral no Brasil. Muito bom. Recentemente, né, exatamente abril de 2022, a gente teve o icônico inverno das startups, que os fundos de VC, eles enxugaram um pouco a liquidez, né, pararam de investir nas startups para ver o que está acontecendo pós-ressaca do Covid.
E a gente viu um movimento das startups fazerem muitos layoffs, reduzir custos, né? Serem um pouco mais... não que elas não fossem responsáveis, mas mais comedidas nos gastos, né? E nos investimentos. E aí, quando a gente olha esse contexto, né? A gente está em recuperação ainda. Como que você enxerga as iniciativas da ABS Startups para fomentar e capacitar e promover iniciativas de sustentabilidade das startups para que elas possam evoluir nesse momento? O que vocês têm feito? Uhum. Olha, assim, são muitas iniciativas, tá? A primeira delas, obviamente, a educação, da educação empreendedora, e aí a gente promove não só eventos ao redor do Brasil, isso é super importante, porque uma das minhas metas com relação à minha gestão é promover diversidade geográfica, porque a gente ainda tem muita concentração aqui em São Paulo, em especial. Então, assim, a gente faz meetups ao redor do Brasil para fomentar, e não só fomentar, mas ativar essas comunidades, porque a gente tem hoje comunidades espalhadas por todo o Brasil, absolutamente todas as regiões e todos os estados. Então, a primeira é a educação empreendedora, e isso ajuda até com relação a esse inverno que você comentou, porque a gente também promove muitas mentorias de pessoas especialistas em cada tema. Então, a mentoria financeira, a mentoria de marketing, como é que você consegue ser mais eficiente com menos. Então, essa é a parte de educação. A outra parte é a parte de conexão. Então, conectar as startups não só com os mentores, mas com os fundos de venture capital, com possíveis co-founders, com possíveis colaboradores. Então, toda essa parte de conexão. E também, que é muito tom da minha gestão, é essa parte de relação governamental. Então, assim, não é política, é como é que eu consigo melhorar a legislação, por exemplo, com a Anvisa, para que a gente consiga ter uma startup, que é real esse caso, de inteligência artificial para shampoo, num ponto de venda. Porque pela legislação atual não dá. Então, a gente conseguir dialogar com o regulador para mostrar que a gente precisa inovar. Que a gente precisa, por exemplo, não só criar novas legislações, mas atualizar, complementar, porque o mundo está mudando muito rápido e tem coisa muito antiga. E a gente tem um mecanismo muito interessante hoje em dia, que é o sandbox regulatório, que é muito já utilizado pelo setor financeiro, Banco Central, CVM, SUSEP, enfim, mas que outros reguladores ainda não estão utilizando, que é um mecanismo muito interessante para a inovação, que antes de você mudar qualquer regulação, você faz um pequeno teste, é como se fosse um MVP da regulação. Então, o nosso papel é mostrar para esses reguladores, para essas entidades, que a gente consegue testar bem pequenininho, sem antes ter todo esse desgaste, porque é extremamente desgastante. Sim. Ver se faz sentido. E aí, sob a ótica dele, ele vai estar lá acompanhando, olhando, ver se faz sentido. Então, nosso papel hoje está sendo muito nesse sentido, porque, poxa, ecossistema de startups não existe se você não tem um fundador, se você não tem a startup. Sim. Então, como é que você destrava? Como é que você vai abrindo esses caminhos para que a inovação consiga, de fato, seguir? E, com isso, todos os outros atores envolvidos nesse ecossistema vão acompanhando. Legal. E isso conversa também com a sua experiência no Conselhão da Presidência da República? O Conselhão foi uma surpresa. Aliás, como que você foi para lá? Não faço a menor ideia. Eu poderia fazer um storytelling maravilhoso, né? Não faço ideia. Eu estava na Amazônia um dia, num evento de startups lá, que eu ia ser jurada. Eu estava entrando no palco, literalmente. Vou contar porque essa história é engraçadíssima. E aí, eu atendi meu telefone, né? Era de Brasília, e vira e mexe, assim, eu estava no conselho do Open Finance com o Banco Central às vezes precisava falar, então tinha uma outra ligação de Brasília, atendi, mas, né? Oi, tudo bem? Por favor, a Ingrid Bert, eu falei, é ela. E a voz dessa secretária era igualzinha, juro, à voz da minha tia que faleceu em 2020, que eu amava de paixão. E ela tinha essa mania de me ligar fazendo umas brincadeirinhas, sabe? Tipo, aqui é, sabe, assim, do Banco Central, sabe? Aí eu peguei e falei assim, na minha cabeça, né? É ela. Eu falei, nossa, a voz parecida com minha tia. Então, aqui é da Presidência da República, você pode falar? Você achou que era trote na hora? Não, pera que piora. Aí eu falei, posso? E aí ela me colocou só um minuto, então, pra ouvir uma musiquinha.
Nesses milésimos de segundo, a sequência de pensamentos foi: será que é minha tia? Aí eu falei: não, mas minha tia morreu. Será que eu morri? E a minha tia veio me buscar. Presidência da República é Deus e ela tá fazendo essa brincadeirinha. Aí eu falei: eu juro que eu pensei isso, gente, a cabeça da gente é muito louca. Aí eu falei: não, será que é golpe? Eu não vou passar pix pro Lula. Nem vem que eu não caio nessa, não. Aí depois eu falei: será que é meu imposto de renda por causa da venda do link? Eu falei assim: nossa, mas que drama, né? Eu pago se tiver não precisa, né? A presidência da... Aí o último pensamento antes de me atenderem foi: eu não sei, desculpa meu francês, mas eu não sei que merda que eu fiz. Mas dessa vez foi grande, tipo, Foi grande. Eu falei: cara, o que eu fiz? Aí veio o secretário, né, do conselhão, falar: então... seu nome foi apresentado para o presidente Lula para ser uma das nossas conselheiras aqui no Conselhão. Você sabe o que é? Não sabia direito, assim, eu lembrava vagamente. Eu falei assim: sei. Então, ele escolheu seu nome, então, para ser uma das nossas representantes e tal. Eu falei: tá, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele: não, fica tranquila, a gente vai ajudar, tal. E foi assim, essa história. E tá sendo uma experiência muito legal, como eu falei, independente das preferências políticas pessoais, gente. Primeiro, assim, é uma oportunidade muito grande para o setor, de uma maneira geral, de representar o setor. Segundo, que eu tô aprendendo muito com relação, assim... o caminho para você conseguir, de fato, ter um impacto importante nessa questão que eu estava falando de políticas públicas, de regulação. Então, está sendo um aprendizado gigantesco. Eu não sou remunerada também, tá? Deixar isso claro. Eu não virei PEP, não é um cargo político. Eu não sou filiada a nenhum partido. As minhas preferências pessoais ficam guardadas, meu fígado fica guardado na geladeira quando eu saio de casa de manhã. Mas está sendo muito, muito bacana, muito legal. E aí, emendando nesse assunto, além do conselhão, você foi parar na ONU, é isso? Que história é essa? Também, né? São as coisas que acontecem na minha vida que eu não entendo. Foi assim, foi antes até de empreender, eu estava muito inserida nesse contexto de cripto, blockchain e tal. Estava trabalhando na Foxbit. E eu sempre fui, como eu falei, muito atuante nas comunidades, na época, muito mais de cripto, blockchain, mas sempre de fintech e tal. E eu conheci o pessoal que toca a parte de projetos em blockchain do BNDES. E aí uma dessas pessoas fazia parte desse grupo da ONU, né, que estudava novas tecnologias, e me convidou para ser uma representante brasileira para estudo de casos de blockchain. Então, fui para Espanha, fui para Rússia, fui para Inglaterra, representar o Brasil, sempre pagos por mim. Importante dizer, mas foi uma mega experiência, assim, porque na época, a gente está falando de 2018, a gente estava criando uma taxonomia. O que é isso? É assim, todo mundo estava falando a mesma coisa sobre o universo de blockchain, né, nomes assim, mas cada um usava um termo. Então, é como se fosse, a gente estava criando um grande dicionário para que o mundo, inclusive com a ajuda da ISO, para que o mundo falasse a mesma língua com relação a essas tecnologias emergentes, como no meu caso era blockchain. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência bacana. E o que você sai de experiência, assim, que isso pode trazer de oportunidade para as startups brasileiras, nas interações que você tem no G20, né? Você tem algum insight que você pode trazer para as startups? Absolutamente. Primeiro autoestima, pessoal. A gente é muito bom. O brasileiro, para mim, e eu truco quem falar o contrário, é o melhor empreendedor do mundo. A gente é resiliente, a gente consegue fazer muito com muito menos. Cara, assim, a gente é alegre, a gente é criativo pra caramba, porque a gente tem muito problema. Então, onde você tem problema, você tem oportunidade, a gente consegue enxergar essas oportunidades. E conforme vai passando o tempo, principalmente agora no G20, que o G20 vai ser aqui no Brasil, eu venho percebendo que absolutamente todo mundo tem problema. Gente, assim, a última presidência foi na Índia e eu fui representar o Brasil 2 vezes na Índia, né? Eu já tinha ido para a Índia algumas outras vezes e eles têm desafios sociais infinitamente piores que os do Brasil e eles se apresentam, assim, muito melhor, sabe? No sentido de se colocar nesse lugar de autoridade. Vamos falar de fintech, por exemplo. O Brasil é o melhor ecossistema de fintechs do mundo. Melhor. E eu provo por A mais B porque, putz, é o meu
o meu métier, ali, é onde eu estou inserida. Regulação, os nossos reguladores, a parte de adoção, as nossas fintechs, né, a criatividade das nossas fintechs. Eu não estou falando só de conta digital, né, transformar o que é ali no offline para um produto digital. Não, é de criatividade mesmo. É de, criar mecanismos para que as pessoas, para que a gente dissemine melhor essa questão de acesso aos serviços financeiros. Então, assim, eu acho que essa oportunidade do G20 vai ser uma virada de chave no país para que a gente sente nessa cadeira que é nossa por direito de vanguarda da inovação mundial, vanguarda das fintechs, por exemplo, para mostrar para o mundo mesmo que a gente é bom. E ganhar dinheiro, porque ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Eu gosto de dinheiro e não tem problema nenhum a gente falar isso, que é uma outra coisa que eu observo muito no Brasil, assim, sabe? Essa questão de culpa, de falar que eu quero ganhar muito dinheiro. E quanto mais dinheiro entra no país, melhor para todos nós empreendedores, entendeu? Então, eu acho, assim, eu tenho uma convicção muito forte que vai ser uma virada de chave para o país, para que a gente se posicione definitivamente nesse lugar que é nosso por direito. É muito interessante se trazer isso, Ingrid, porque a gente teve a entrevista com a Júlia De Luca, com o Léo Teixeira, a gente falou exatamente sobre esses pontos, né? E eu vi um post seu no LinkedIn falando, né, que a gente é o próximo Vale do Silício. Então, é um panorama muito positivo, né, agora para os próximos anos. Eu falei, essa foi a minha palestra no Web Summit. E aí eu sou meio provocativa às vezes, né? Eu falei para o pessoal, olha, se vocês quiserem oportunidade de negócio daqui para frente, vocês vão ter que aprender a falar português. Tá certo. Chega. Total. Mas é muito legal essas conexões. Quando a gente fala com a Júlia, com o Léo e fala com você agora, tá todo mundo convergindo para a mesma coisa, né? Que o empreendedor brasileiro é o empreendedor raiz, é aquele que vai lá, sobrevive, é a palavra, né? E aí, quando você compara com outros empreendedores lá nos Estados Unidos, que tem muito mais capital, os investidores até olham diferente quando eles vão investir em startup, né? Eles dizem assim, não, é crescimento. Aqui no Brasil, o que eu olho, principalmente pela experiência do Fair Angels, vamos ver se o cara consegue se pagar, tal, né? Tá muito mais preocupado com o antifrágil e sobreviver. Não que isso seja ruim, mas às vezes é por isso que o brasileiro é tão diferente, né? Sim. Eu tenho uma máxima que, assim, dinheiro de menos é problema e dinheiro de mais também. Porque o dinheiro demais traz um pouco desse comodismo, né? É um doce problema, Sim. mas traz um pouco desse comodismo. Mas a nossa natureza, assim, até pela nossa diversidade, não é ser cômodo. Então, pode vir dinheiro que a gente vai gostar. Vamos falar da jornada Linker agora? Vamos. Eu conheci você porque eu conheci seus sócios, né? Os dois, né? O Cabuto e o Davi. E eu fiquei sabendo da Indy. Depois eu vi que você entrou no Fair Angels. Eu falei, puxa, eu preciso falar com a Indy em algum momento. Graças a Deus chegou esse momento de conhecer você aqui no Venture Fellows. E aí eu fiquei curioso. Falei, quero conhecer a história da Indy, né? Eu vejo muito poucas empreendedoras mulheres aqui no Brasil, né? E é muito legal ver a sua história. E eu queria ver a sua visão de como que foi montar a Linker do zero. De onde veio a ideia, como que foi como que aconteceu a Linker e como que você conheceu seus sócios? E definiu quem ia ser seu sócio ou não? Legal. Legal porque, assim, não tem uma receita, tá, gente? Então, não repitam esse caso. Eu tenho uma tendência de ser, como eu falei, né? Eu sou hiperativa, então eu costumo ser um pouco impulsiva. E isso tem me ajudado, por incrível que pareça. Então, assim, eu fiquei muitos anos em mercado financeiro, banco de investimento, e fiz um MBA pago por esse banco de investimento. Em empreendedorismo e inovação foi meu primeiro contato com esse universo das startups, Vale do Silício e nova economia. E eu fiquei encantadíssima. Eu falei, eu todo dia estou lá fazendo planilha e tem uma mega onda tecnológica vindo. Eu quero estar na posição do dominador, não de quem vai ser dominado. Mas eu não tinha a menor ideia, porque assim, eu sempre trabalhei em mercado financeiro, banco, não sabia fazer outra coisa. E a gente mal falava de fintech naquela época. Eu me formei no MBA, foi em 2016. A gente mal ouvia falar de Nubank, né, que é o nosso grande case. E aí eu falei, putz, vou fazer o que, né, muita gente faz quando não sabe o que vai fazer, né? Um mini sabático pela Ásia, fiquei morando lá uns 4 meses. Não encontrei a paz interior, eu sempre falo sobre isso. É tudo mentira para vender pacote de viagem, gente, não caiam nessa. Voltei um pouquinho mais perturbada, mas quando eu voltei já numa grande fintech, que na época era pequenininha, mas depois virou um unicórnio, que foi o Neon.
E eu fui para montar a conta digital PJ deles. Não tinha nenhuma conta digital PJ no Brasil, nem Banco Inter, não tinha nenhuma. E, putz, eu vi uma mega oportunidade. Eu validei demanda. Eu era assediada por empreendedores querendo abrir conta digital. A gente nem tinha o produto ainda. Contrabandeavam o meu telefone. E do nada eu recebia ligações, por favor, pelo amor de Deus, abre uma conta para mim, tal. Teve até um dia que eu recebi uma ligação de um empreendedor chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para eu abrir uma conta PJ, porque o CNPJ dele tinha menos de 6 meses, nenhum banco estava querendo abrir, e ele estava lá com 3 meses de prestação de serviço parada, porque ele não conseguia abrir uma conta PJ. E isso me deu um clique, assim, muito de inclusão financeira também, sabe? Uhum. Que é uma bandeira que eu carrego muito forte, assim, de democratizar o acesso, mas não só democratizar o acesso, é fazer as pessoas, de fato, conseguirem entender aquilo que elas estão consumindo, consumir da melhor maneira possível. E aí, putz, assim, eu recebi uma proposta de sair do Neon para ir para Foxbit, mas aquilo ficou dentro de mim, com relação... Eu fui para as finanças mais ousadas, né? Cripto e tal, que também adoro. Mas aquilo ficou dentro de mim. E aí eu conheci o Davi, um amigo em comum nosso apresentou. Ele veio só fazer um benchmark comigo e a gente saiu sócio, basicamente. Depois de uns 2 meses, ele falou, olha, eu não sei ainda direito como a gente vai fazer, como vai ser a tese, como é que a gente vai entrar no mercado, mas eu vou fazer, vamos. E aí eu não pestanejei, eu simplesmente falei, vamos. Que é a parte que eu falei para vocês, que eu sou um pouco impulsiva, ainda bem. E foi assim que começou, em setembro de 2018. Janeiro de 2019 saiu o CNPJ. E aí a gente ficou um ano inteiro construindo time, que é a parte mais difícil, tecnologia, construindo a tese, então fazendo ali, né, todo aquele trabalho de design thinking, né, persona, como é que a gente vai começar, lá. E um pouco tempo depois, o Daniel Benevides, que tinha trabalhado comigo no Neon, se juntou a nós para a gente fundar o Linker. E uma conta digital para pessoa jurídica, bem transacional inicialmente. Enfim, aí a gente foi construindo, né? Em 2019, lançamos em outubro de 2019 o primeiro MVP para mercado, porque até então a gente estava ali com Family and Friends, e aí eu tenho aquela velha máxima, né? Amigo de verdade não é aquele que, poxa, te dá ombro quando você briga, né? Com a marido, mulher, esposa, tal. Não, é aquele que testa o seu MVP merda. Sim. Esse é o amigo de verdade. E olha, eu infernizava a vida dos meus amigos. Vai abrir conta sim. Vai testar, vai me falar, vai gravar vídeo do que está acontecendo. E foi muito legal, assim, beleza. E a gente estava com uma rodada fechada. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Aí, poxa, foi um ano extremamente desafiador. Como pessoa, como profissional, enfim, acho que todas as esferas da vida. Eu não desejo para ninguém empreender numa pandemia, não vale a pena, gente. Brincadeiras à parte. E foi um ano, assim, de muito trabalho, né? De uma maneira ou de outra, a gente acabou sendo beneficiado, porque os serviços, né, digitais, de uma maneira geral, foram assim, chegaram... A curva de adoção acelerou muito por causa da pandemia. Aí, em 2020, a gente fez a rodada de captação, mas no final de 2020, eu comentei da minha tia, né? Eu perdi aquela minha tia, que era o grande amor da minha vida, e ela não tinha filhos, ela não foi casada, foi em dezembro de 2020. E quando ela faleceu, eu perdi meu chão, vim já de um ano extremamente desgastante, perco uma pessoa extremamente importante para mim, não foi por Covid, foi por câncer, um câncer fulminante. Eu falei, cara, eu fiz tudo de errado na minha vida. Fiz tudo errado. Falei, poxa, eu escolhi os caminhos errados. Eu falei assim, pô, eu conversava com Deus. Eu falava, Deus, eu sou uma pessoa boa, né? Por que você tá tirando tudo que é legal na minha vida? Eu não tinha mais um... Eu falava assim, cara, não é possível. Aí eu ouvi, eu sempre conto essa história, né? Que eu ouvi uma vozinha. Eu ouvi mesmo, sou maluca. Que falando assim, aguenta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e até... Eu falava assim, não, mas aguentar até onde, né? Até será que no fundo do poço tem um alçapão, né? Aí, o que aconteceu? Fevereiro de
por causa disso tudo, né, eu tive um estresse pós-traumático que mexeu muito com os meus hormônios e tal. E aí, em fevereiro de 2021, eu descobri que eu estava grávida. E não foi planejado, né? E aí eu falei, poxa, era esse mais um pouquinho? Mais um pouquinho. E eu ainda estava naquele jeitinho de empreendedora, né? Porque, pô, tava saindo do segundo ano, indo para o terceiro ano de Linker. Cara, não ganhava, né, milhões de reais, salário ainda de empreendedor. Plano de saúde, né, aquilo lá que era só para você não morrer na rua, sabe assim. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E é muito interessante porque muita gente me falou isso depois, né, que a criança vem com pão na mão. A Maia nasceu dia 1º de novembro de 2021. A gente assinou a venda do Linker dia 5 de novembro de 2021. Então, assinei papéis, sim, na maternidade. Fiz due diligence, sim, grávida, com barrigão. E eu fazia due diligence lá, 2 horas da manhã, deitada, porque eu não aguentava mais ficar sentada. Eu ficava sentada o dia inteiro, né? Chegava uma hora que não aguentava mais. E, assim, é muito interessante, porque contando, pode parecer que foi muito pesado. E deve ter sido, mas quando eu olho para trás, assim, eu falo, caramba, que legal, sabe? Tipo, muito legal, assim. E não romantizando, porque até tem gente que fala que quando a mulher tá grávida, fica... Não, eu tava um caco. Eu tava um caco, me dava sono, eu ficava cansada, trabalhando muito, fiquei super inchada. Então, eu não via nenhum brilho. Mas as coisas que aconteceram, assim, foi um ano intenso, mas quando você olha para trás, você fala, nossa, foi muito legal, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Parece aquele filme novo. Sim. Agora, tipo, tudo o tempo todo, em todos os lugares acontecendo, e foi muito legal. Isso que você falou é muito importante. Eu fico me colocando no lugar das mulheres, né? Você, pô, tá empreendendo tal, de repente uma gravidez que não é planejada. Como que ficou a sua relação com seus sócios nesse período? Porque eu fico imaginando, como que o sócio lida, né? Como que foi essa dinâmica? Muito interessante isso, porque eu sou uma pessoa privilegiada. Isso não acontece normalmente em todos os lugares. Mas eu estava extremamente assustada. Porque, assim, eu já estava com o meu marido. A questão de não planejada não foi nem só porque, assim, não era uma pessoa... Não, já morava com meu marido. Tipo, a gente já estava junto há um tempo. Mas foi pelo meu momento de vida, né? Eu estava empreendendo ainda. A gente estava saindo de um ano extremamente desafiador, sem saber o que ia acontecer. E quando eu contei para o Davi, porque foi a primeira pessoa que eu contei, ele ficou mais feliz do que eu. Ficou mais feliz do que eu, assim. E eu não vi muita diferença nesse dia a dia, assim. Porque eu fazia o que tinha que fazer. Amo trabalhar, sou viciada em trabalhar. Eu gosto mesmo, assim, faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, de uma maneira ou de outra... me ajudou também, porque eu estava muito ansiosa, né? Nesse sentido de, poxa, o que vai ser? Então, meio que me distraía de mim mesma e das minhas maluquices mentais e ansiedades naquele momento. Então, por isso que eu falo que é um privilégio, porque a gente sabe que não é bem assim em grande parte das vezes, sabe? Mas foi muito tranquilo. O fato de você ter trabalhado no Neon é um negócio incrível, né? Porque você pegou uma startup early stage bem no comecinho e teve aquela experiência de, putz, acertei logo de largada, é ótimo, né? Eu também tive essa experiência de pegar uma startup que deu super certo, que foi no Gympass, e é impressionante, né? Eu era muito assediado, imagino que você também era muito assediado, como você disse. E aí a minha curiosidade é muito em relação a quando você tomou a decisão de empreender na Linker, na captação de recursos, né? Vocês começaram a Linker no Bootstrap ou vocês já começaram com o investimento? Bootstrap. E assim, Ingrid, na minha opinião pessoal, eu acho que foi um erro nosso. A gente foi muito inocente, eu acho, porque era a primeira vez que eu estava empreendendo, a primeira vez que o Davi estava empreendendo. Nós dois tivemos uma escola de mercado financeiro sem buchetagem, sabe assim? Tipo... E aí ficou uma coisa assim, poxa, a gente vai pegar dinheiro de Family and Friends, sei lá, para uma captação anjo, sem nada. Só com o PPT, a gente não ficou confortável, mas muito por preciosismo mesmo, sabe? Porque é aquilo, assim, poxa, a única coisa que a gente tem na vida é a nossa reputação. Muita gente que provavelmente a gente ia trazer como um anjo, não tem esse grande conhecimento no ecossistema de startups,
para, de repente, a gente... Putz, não deu certo, perdeu completamente o dinheiro. A gente ficou desconfortável com a possibilidade disso acontecer, mesmo sabendo que é o risco inerente do tipo de empreendimento que a gente estava fazendo. Então, a gente não pegou investimento e ficou bootstrap durante muito tempo, mas eu não faria isso porque eu acredito que se existem fases de captação, é porque isso precisa ser seguido, tem um racional por trás. E eu acho que os anjos, eles são muito importantes, muito por causa do smart money. Mas não smart money de mentoria, não, de apresentar outras pessoas, de ter aquele efeito de tipo, um grupo de pessoas já acreditou. Então, as próximas captações, elas ficam mais fluídas. Então, foi muito nesse pensamento que a gente foi no Bootstrap, mas eu não faria novamente isso, até porque é muito, muito mais doloroso, muito mais desgastante. E a venda para homem foi direto? Ou teve alguma captação com fundo antes de vender para homem? Não, foi direto. A gente fez uma rodada de captação que foi as Startup melhores. raiz, meu. Olha isso, que incrível, que bacana. Eu perguntei isso porque normalmente o que a gente vê na literatura é que os fundos de Venture Capital, eles olham para 3 tipos de perfis, né? O perfil que é aquele que trabalhou numa startup de sucesso, seu caso, meu caso, eventualmente. Tem o caso daquele que trabalhou numa grande consultoria estratégica, McKinsey, bem. E o caso do especialista, né? Que é alguém que tem muito conhecimento de mercado. Então, quando eu fiz essa pergunta, eu falei, poxa, deixa eu validar essa tese, que a Init passou por uma startup super bacana, que é o Neon. Então, ela foi captar, foi muito mais fácil, em teoria, pelo fato de ela ter tido essa fluência digital, né? Então, mais nesse contexto. Não, não foi fácil, não. Bom saber, bom saber. Não foi fácil por quê? Porque a gente teve que captar num ano de pandemia. E aí, né, aquelas decisões que você toma que vão ter consequências, né? A gente não sabia de uma pandemia, ninguém sabia. Então, a gente falou, vamos bootstrap, não vamos pegar anjo, porque... Por tudo que eu já falei. Aí, quando a gente vai captar, pandemia. Então, foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis do ano, de 2020, que eu falei para vocês, que eu saí do ano completamente desolada e desgastada, porque foi muito desgastante, sabe? E, assim, alguns investidores que já estavam... que a gente estava quase fechando a rodada, né? Poxa, eram pessoas físicas também ali, né? Que tinham dinheiro em bolsa. A bolsa derreteu. E aí eles falaram, infelizmente não vai dar mais. Então, a gente teve que retomar muito dessas conversas para trazer outros investidores para, de fato, compor a rodada. Então, foi muito desgastante. Mas um aprendizado também, né? E deu tudo certo. Então, não estou triste, não. Mas é só para também não florear muito, sabe? Não iludir muito as pessoas. Porque eu tenho uma missão de vida. Não iludir pessoas. Não falar que, putz, foi tudo fácil, foi tudo legal. Nossa, não foi, não é. E tudo bem, você tá afim? Bora. Não tá? Vai procurar outra coisa. Tudo bem, o mundo precisa de todos os tipos de pessoas. Os empreendedores, aqueles que querem ser profissionais de grandes corporações, as pessoas que querem, enfim... fazer uma loja e vender normal, né? Não no mercado de tecnologia. Então, o mundo precisa de tudo isso. Mas tem os seus desafios, como qualquer outra opção, qualquer outro caminho que a gente escolha na nossa vida. A gente não está no planeta passeio, né, gente? Sim. E falando mais sobre o processo de exit, quais foram as principais lições, assim, para compartilhar com outros empreendedores não que fiquem possam grávidos. Por favor, de preferência. Não, mas brincadeira. Assim, uma das grandes lições que a gente teve, eu até estava conversando esses dias com o Fred, que é o CFO da Umia, né? Foi com relação à nossa due diligence, assim. Como eu vim de uma escola de mercado financeiro, apesar de eu ser sempre negócios, né? Eu tive que aprender muito sobre governança, sobre compliance. No JP, por exemplo, eu era banker de corporate. Eu assinava, né, pelos clientes. Você tem que fazer lá o conheça seu cliente. Então, você tem que ter um conhecimento muito grande, tem que criar as políticas de compliance, tem que criar, por exemplo, as políticas internas de governança interna, então, código de ética e tal. E desde o momento zero do Linker, que a gente estava com o Pinheiro Neto, no programa de incubação que eles têm, a gente se preocupou com isso. Então, a gente não tinha cliente ainda, e nem tecnologia, a gente já tinha todas as políticas que eu mesma fiz.
E isso facilitou muito a nossa vida. Mas, assim, muito. Óbvio, num due diligence, que é uma coisa muito profunda, muito complexa, tem um ou outro ponto, sempre vai ter, que não é perfeito e tal. Mas o nosso due diligence foi muito mais suave, se é que existe um due diligence suave, por causa dessa preocupação que a gente teve desde o começo de estar organizado com relação a essas coisas, sabe? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no due diligence vinha questões de LGPD. E como é que a gente estava conduzindo internamente essa parte de controles para LGPD. Cara, a gente já tinha começado esse trabalho com o escritório de advocacia, um outro, né, que a gente trabalhava. Então, a gente já tinha o escopo do projeto. Então, não importa se você tem implementado ou já não naquele momento, porque também é uma empresa pequena, uma startup. Mas o fato da gente já ter se preocupado com isso denota minimamente uma responsabilidade com relação aos founders, assim. Então, passa uma boa mensagem. Então, acho que a principal dica é não... E é complicadíssimo, né, você equilibrar isso, porque você tem que sobreviver, tem que tocar o bumbo lá dia a dia para ter cliente, para ter receita, e isso tem que continuar. Mas não abrir completamente mão dessas coisas, assim, sabe? Para que seja mais fácil no processo de exit. Tem um negócio que eu fiquei pensando enquanto você falava, em toda essa jornada do LinkedIn, que tem um conceito que eu inventei da minha cabeça, das vozes da minha cabeça, que são os heróis da startup, né? Eu fiz uma postagem sobre isso, há muito tempo atrás no Instagram, que fala, quem são os verdadeiros heróis da startup? Quando eu entrei lá no Gympass em 2015, que era pré-série A, eu tomei a decisão de reduzir meu salário mais pela metade, assim. Na prática foi isso, né? Na época eu namorava a Bia e... Guerreira, hein? Ela é a herói da startup. E aí eu falei, eu fiquei pensando, eu tô tomando uma decisão para ganhar metade do que eu ganhei no mercado, né? Eu já tava já tinha terminado a faculdade, já tava começando a falar, preciso começar a amadurecer para um dia casar na vida, né? E a Bia, assim, inconscientemente, ela acabou sendo minha herói, né? Porque ela me deu força, ela me apoiou e ela tava no mercado corporativo e seguiu essa jornada, ela acompanha tudo isso, toda essa montanha-russa maluca, porque é um maluco. Porque quando eu tava lá, todos meus amigos ganhando super bem, e eu lá, camelando, mas me divertindo muito no startup, porque eu me encontrei nesse mundo, né? E você veio lá do JP Morgan, daí você foi pro Neon, não sei se teve um pouco disso quando você foi pro Neon, mas com certeza deve ter tido isso na Linker. E eu queria saber como que foi o seu relacionamento com o seu marido em toda essa jornada, como que foi essa decisão, se foi pensado ou não, porque eu com a Bia, a gente era unha e carne, sempre conversamos, ela sempre foi muito parceira comigo. Olha, eu não estava, né? Quando eu fiz essa transição de carreira, eu não estava com o meu marido ainda. Mas sempre me atrapalhou na vida afetiva. Juro, assim, eu lembro que eu estava no Neon ainda, e eu estava solteira tal, e estava num aplicativo de relacionamento, né? E eu lembro que às vezes eu conversava com uns prospects, né? E tinha alguns que, quando eu falava que eu trabalhava em startup, tipo, paravam de falar comigo, assim. Sei lá se eles achavam que eu ia ficar pedindo dinheiro. Foi muito louco, assim. E a mesma coisa quando, em 2018, quando eu comecei a empreender, comecinho de 19, que eu ainda não tinha conhecido meu marido, que a mesma coisa. Cara, quando eu falava que eu tava empreendendo, tinha um mega preconceito, assim, de tipo, putz, não quero sustentar ninguém como se fosse isso, entendeu? Mas quando, assim, o Gustavo, que é meu marido, ele pegou toda essa jornada, né? Toda essa jornada de, tipo, pandemia, até a gente se conheceu antes da pandemia, mas pandemia, o processo de gestação, a venda, agora também, né, pós lá, e foi essencial, mas não financeiramente. Foi essencial, assim, emocionalmente, sabe? De estar, assim, falando, tudo bem, pode dar tudo errado, mas pelo menos eu tenho alguém que me ama nesse mundo, entendeu? E muitas vezes, assim, eu em crises homéricas, principalmente em 2020, né? Porque, uma hiperativa também trancafiada dentro de casa foi muito horrível. E ele tem um jeitinho peculiar, assim, de apoiar, porque ele briga comigo, né? Aí ele, tipo, vai,
limpa essa cara, levanta, entendeu? Ele não me deixa ficar afundando naquele lamaçal emocional, assim. E é muito bom isso, ele me traz um pouco para a realidade, para a racionalidade, me tira um pouco da piscina, sabe? No sentido, assim, de estar afogada nos meus pensamentos. Então, isso foi muito importante. Então você valida a minha tese. Existem os heróis e as heroínas. Obrigado, meu herói. Muito bom. Obrigada. Olha, não é fácil. A gente ia muito panfletar no parque, você acredita? Era nosso programa de final de semana. Trabalhava uma semana inteira no banco. De final de semana, por que não? Panfletar. Não, muito louco. Não, e assim... Poxa, zero garantia, né? Zero. A pessoa tá com você, tipo, no lixo. E agora tá no luxo. Eu dei de presente pra ele 2 motos, placa preta, porque ele adora moto. Então eu falei, cara, você merece. Ai, os heróis, aguentem firme. Aguentem, olha, o bônus vem, né? Não é só o bônus. Eu confesso que eu sou leigo ainda nas iniciativas da ONU em relação a startups e fiquei sabendo por você que existe um tal de Startup 20. Me conta mais como que a gente pode se beneficiar do relacionamento com a Ingrid, até, se a gente pode contactar a Ingrid. Cara, tem umas demandas aqui que o mundo precisa saber, como que funciona essa dinâmica da ONU, da Startup G20, o que eles podem trazer pra gente também? O G20, na verdade... São iniciativas separadas, né? Tem o G20. O G20, ele nasceu em 1998, pós-crise de 98, porque, assim, eles identificaram que se uma dessas nações, ela quebra, tem um efeito cascata em todas as outras nações, né? Principais nações. E aí foi criado esse bloco econômico, que são os 19 países mais União Europeia. Então, são mais de 20 países. E tudo que a gente sabe, né, é muito interessante isso, porque quando eu fui convidada para ser a líder do Startup 20, né, eu vou já explicar o grupo de engajamento, tudo que eu sabia sobre G20 é o que eu via na televisão da cúpula, aquela reunião de cúpula, né, que são os presidentes de bancos centrais, ministros. Eu ainda não sou presidente do Banco Central. Daqui 10 anos eu quero ser a primeira mulher presidente do Banco Central. Esse é meu target de vida. Mas ainda não, né? E aí, quando vieram me falar, eu falei, cara, mas é aquilo que eu sei, né? E aí, a Celeste, né, que é do Itamaraty, me explicou. Falou assim, olha... Foi explicando tudo isso que eu estou explicando e falou assim, olha, tem realmente a cúpula, ela é mais diplomática, então tem aquela foto clássica todo ano e tal. Cada ano, um país do G20 é presidente do G20 e tem, na verdade, o que a cúpula faz? Ela identifica os desafios e alguém precisa trabalhar nesses desafios. Então, eles convidam, né, esses governos convidam pessoas da sociedade civil, especialistas nesses temas, para representar o país. E o Brasil está te convidando para ser essa representante do grupo de engajamento que acabou de ser criada pela atual presidente do G20, que era a Índia, o Startup 20. Por quê? E aí eu fui descobrir depois, as startups já representam 15% do PIB do G20. Uau. Um setor novo que cresce de maneira exponencial, então daqui 2 anos, 3 anos pode ser o dobro. Imagino o mundo não que sabe é de emprego disso. que sai daí, né? Tem muita coisa. E fui lá para a Índia, né, representar o Brasil. Foi lá que eu descobri muita coisa sobre o Brasil, ó, que maluquice, né? Como a gente vem conversando, poxa, esse brilhantismo dos nossos empreendedores, essa posição muito relevante que a gente já tem, sem saber, imagina se a gente souber, ali na vanguarda, né, da inovação. E... alinhamento dos planetas, quem é o próximo, né? Quem está como presidente do G20? Brasil. Então, eu vejo esse G20, como eu falei, essa virada de chave, porque a gente vai receber todas essas delegações aqui no Brasil em 4 reuniões. E quem são essas delegações? Maiores fundos de investimento com e sem presença no Brasil. A gente está deixando dinheiro na mesa, porque tem um monte de fundo gigantesco que não tem presença na América Latina. Autoridades, né, nos temas, então, sei lá, autoridades públicas e privadas, então, ministros de tecnologia e inovação são essas pessoas que a gente convida, as pessoas especialistas, sei lá, em inteligência artificial do mundo, né, então são essas autoridades privadas que a gente fala, e, obviamente, grandes empreendedores, grandes cases, então mostrar esses grandes cases vai ser muito relevante também. E a primeira reunião vai ser na Amazônia, porque, além de salvar o Brasil, eu quero salvar a Amazônia.
com startup, entendeu? Porque aí mantém a floresta em pé. Mas brincadeiras à parte, a primeira na Amazônia, para a gente mostrar para o mundo que é nossa. A segunda vai ser dentro do Web Summit Rio, a convite do próprio Web Summit, num lugar separado, porque é um fórum que não é aberto. Aí a gente está fechando ainda as duas últimas reuniões, uma vai ser muito provavelmente no Nordeste, e a última em São Paulo. E aí a gente está, com parceria com inúmeras empresas privadas, com governos e tal, para vender Brasil. Maravilhoso. Então, assim, eu estou muito monotemática nisso, a gente vai ganhar dinheiro. Vai ganhar Por favor, dinheiro. Ingrid. Vai ganhar dinheiro. E E quem falar mal do Brasil perto de mim, eu vou fazer palestrinha. E aproveitando conta da startup Onça Pintada, que vai ser o nosso próximo personagem. E assim, até essa questão da Amazônia, para mim, vem, como tudo, né, praticamente na minha vida, veio do nada. Então, eu fui fazer um evento, eu ainda estava como vice-presidente da associação, em Belém do Pará. E aí, eu fui muito bem apresentada para a Amazônia. E fiquei completamente apaixonada. Vi que tem muita ideia legal, muito projeto legal, e o dinheiro não chega lá. E aí, quando eu assumi a B Startups, dos meus motes foi diversidade geográfica. A gente está deixando dinheiro na mesa aqui dentro do país também. Então, foi assim. E eu não sou a salvadora da pátria no sentido assim, não sou eu que tenho que empreender com coisas da Amazônia. Não. A gente tem que dar visibilidade para o que está acontecendo lá e falar para as pessoas que, olha, não é um caminho óbvio, realmente, mas vocês estão perdendo dinheiro se vocês não vão investir lá. E aí, eu comecei a observar que tem muitas startups que já estão fazendo um trabalho excepcional, que, já são milionárias. E aí, eu meio que tive uma ideia de criar um termo das startups milionárias da Amazônia. Então, aquelas que já batem ali os seus milhões de valuation, né? Que são as onças pintadas. Tem um pessoal, né? Porque o que eu fiz, né? Como eu falei, assim, são as pessoas de lá que estão criando lá que precisam trazer, né? Todas essas... o que acontece lá. E eu fiz uma votação num grupo que eu participo das startups de lá, do ecossistema de lá, né? E falei, tinha algumas coisas, né? Eu falei, quais são os símbolos da Amazônia para vocês? Aí a gente foi debatendo e eu coloquei lá uns 4 ou 5. E aí tinha, por exemplo, Vitória Régia, aí tinha um boto cor-de-rosa e tinha a onça pintada. Ganhou a onça pintada. Então, eu escrevi aquele artigo baseado na onça pintada e que representa força, é muito inteligente, representa realmente coisas legais, assim. Mas tinha um pessoal que amou o boto cor-de-rosa, porque é o botocórnio. É o botocórnio, porque ele é quase extinto, né? Ele é único. Só que tem algumas lendas com relação ao boto, que, ele pega a mulher e engravida a mulher. Aí eu falei, pessoal, vamos manter a onça... que é a onça córneo. Sim, muito bom. Então, foi assim. Adorei, incrível. Bom, a gente vai finalizando esse episódio, Ingrid, mas antes de terminar esse episódio especial com você, que estamos adorando, e eu queria pedir para você dicas de filmes ou seriados, né? Todo convidado que a gente traz aqui, a gente sempre pergunta, né? Qual livro você recomenda ou para o empreendedor, ou para o investidor anjo, ou para quem quer trabalhar em startup, e até mesmo seriado, né? Não vale falar Silicon Valley aí, que é o nosso favorito, mas... Olha, quando você falou para eu dar dicas, assim, eu vou ser muito honesta com vocês, assim, ultimamente eu tenho lido muito pouco. Eu leio muito mais artigo e tal. Então, eu vou dar uma dica completamente fora do tema, que eu gosto muito, que é podcast de True Crime. É bom para desanuviar, né? Para ficar mais leve a vida do empreendedor. Então, tem alguns que eu gosto muito. Tem o 1001 Crimes. Tem o Café, Crime e Chocolate, que fala muito mais de crimes fora do país, né? Tem o Café com Crime, que é só crime brasileiro. Tem Drink com Crime, que também são todos brasileiros, tá? Então, eu gosto muito desses podcasts, eles vão contando um pouco, assim, até cada um tem a sua característica, mas até às vezes de maneira mais engraçada, sabe? Porque tem alguns crimes de gente muito doida e que é crime, tá errado, não façam nesse caso, mas assim, como falam, assim, é bem engraçado. Então, eu quero deixar essa dica aí
de leveza. Muito bom. Faz parte, é bom. A gente fala muito sobre isso, de equilibrar as coisas também, né? Não é porque vai trabalhar muito, tem muitas atividades, mas acho que todo mundo precisa de um momento. E, poxa, de novo, assim, eu não quero deixar ninguém frustrado. E se eu chego aqui e falo que, nossa, eu li 600 livros, estou empreendendo, sou mãe, estou no G20, Não sou da existe Mesa isso. Chaves. Cara, eu tô mentindo. Eu sou hiperativa, mas assim, tem épocas, né, tem fases da nossa vida que a gente não consegue ler o quanto que a gente gostaria. Adoro ler, mas não tô. Então, é a real. É o que eu tô fazendo hoje em Adorei. dia. Eu vou no carro ouvindo, é ótimo. Esse é um exemplo de saúde emocional de empreendedora, né? A minha pergunta, que eu fiz até uma postagem hoje no LinkedIn, falei assim, qual é o segredo para o empreendedor, né? Porque quais são as soluções para ele ficar com a saúde mental em dia? Atividade física, meditação, terapeuta, coaching, rezar, Livro. ter saúde financeira. Onde ficou o tempo para ele aumentar o faturamento da startup, né? Então, você que teve uma trajetória super bacana que deu certo, né? Com a vinda da Linker para a OMI. Como que você fez para manter a sua saúde emocional nos eixos? Porque ela quase saiu, né? Mas Quase. você conseguiu contornar isso. Sim. Olha, primeiro ser cruelmente sincera com você e com todo mundo. Então, assim, quando eu não tô bem, eu falo que eu não tô bem. Eu não tento mascarar quando eu não tô bem. E tudo bem, eu vou continuar trabalhando, mas assim, hoje eu não acordei boa, sabe assim? Uma outra coisa também é não tentar ficar buscando o equilíbrio. Eu acho isso muito perigoso. Porque, de novo, assim, eu acho que pode trazer muita frustração para quem está de fora. Porque eu tenho uma teoria que o equilíbrio não existe. Um dia você tá pelo pé, outro dia você tá pela cabeça. O equilíbrio vai ser pé, cabeça, entendeu? Então, é no net que a gente encontra o equilíbrio. Então, vai ter fase que você vai estar cuidando muito da família porque tá ali te demandando. Como eu tive filha. Então, eu trabalhei, eu não tive licença maternidade, mas eu reduzi, obviamente, reunião. Não fiz reunião durante 3 meses. Aí tem outras fases que o teu trabalho está te demandando. O net tem que fazer sentido para você, tem que ser positivo, mas eu acho que para ter saúde mental, você tem que ter um pouco dessa consciência e autoconhecimento. E não autoconhecimento de autoajuda, né? Que muita gente acaba confundindo um pouco. É assim, se entender, saber, por exemplo, que de fato você não acordou bem e tudo bem. Entender que você pode ficar triste e tudo bem. Porque outra coisa que eu observo muito, assim, é a negação de sentimentos não muito nobres que a gente sente. Mas vocês assistirão Divertidamente. Todos os sentimentos são importantes pra gente. Todos eles. Todos eles. Não tem sentimento bom, sentimento ruim. Tem sentimento como ser humano. Então, não negar, não colocar para debaixo do tapete, não fingir que você... Isso, para mim, é o melhor remédio de saúde mental, porque... tudo isso na minha cabeça, tá? Eu não sou especialista nisso, mas toda vez que eu coloquei sentimentos para debaixo do tapete, eles vieram no pior momento possível me assombrar. E aí acaba com a sua saúde mental. Então, não nega sentimento. Poxa, fica triste mesmo. Assume para você que você está triste. Amanhã vai ser outro dia, né? Um dia de cada vez. Mas acho que o maior remédio para a saúde mental é entender que você é um ser humano. Que todos os sentimentos eles são importantes e fazem parte da sua essência como ser humano. Não negar esses sentimentos, não colocar para debaixo do tapete, acho que é melhor até que meditação. Não suporto meditação. Não suporto meditação. Muito bom. Bia, recados finais? Bom, se você gostou, não deixe de curtir o episódio, deixar seus comentários, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações. E Ingrid, a gente adorou te receber. Muito obrigada. Muito bom, gente. Adorei, Obrigada. volto sempre. Foi uma aula aqui, uma delícia falar com empreendedores como você e que muita gente possa aproveitar esse conteúdo. Então, pessoal, sigam os recadinhos aí da Bia. Obrigado pela sua audiência. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.